Trabalhos dessa manhã que é uma manhã muito feliz para mim. Gostaria de cumprimentar os nossos convidados, o professor Pedro Dallari, que é professor titular de Direito Internacional do Instituto de Relações Internacionais da USP. Tem um vastíssimo currículo, mas como lhe é próprio, sempre muito humilde, me falou, pode me apresentar só assim. Então, professor que eu tive a honra, né, de ter como professor no doutorado, professora Fabiola, também professora da casa, professora da Universidade de Chile, que tantas vezes aí me auxiliou. Tenho a honra de ter, na verdade, aqui duas pessoas que eu considero muito, que eu admiro muito, não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Então, sejam bem-vindos. Muito obrigado por terem aceitado o convite para falar conosco nessa manhã. Cumprimentando, então, o nosso coordenador do programa de pós-graduação, o professor Litton, cumprimentar todos os alunos da graduação, e vejo muitos alunos da graduação aqui, e também do nosso mestrado. Já agradecer a Fernanda, secretária do mestrado, por ter viabilizado tudo isso, a Vitória, nossa mestranda, a Ariane também, e desde logo nós vamos tratar de um tema muito importante, né? Não somente pela questão que estamos vivendo aqui no Brasil, mas também é uma epidemia, né? Uma pandemia mundial. Nós vemos aí o anúncio da retirada formal dos Estados Unidos, né? Da OMS. Nós vemos que o nosso presidente Jair Bolsonaro está fazendo movimentos de aproximação ao Mercosul, né? Que era algo que no início do seu mandato ele não fazia. Então, aí, o nosso tema não poderia ser mais atual. Para isso, professor, passo a palavra para o senhor e só gostaria de fazer dois recados antes, que primeiro, nós estamos tendo algumas invasões nas lives. Então, tem gente que invade, fica colocando som, mas logo são retirados. Caso isso aconteça, por favor, continue falando normalmente, porque, né, é algo pontual e que tem sido resolvido de uma maneira muito eficaz. Segundo, aos alunos que precisam do atestado de presença, depois da fala dos nossos convidados, vai ter o link no chat. É só entrar no link que o atestado já sai automaticamente. Então, dito isso, professor Pedro, por favor, o espaço é seu, a casa é sua. Muito obrigado, Gabriela. Cumprimento a todas e todos, desejando aí uma excelente manhã e muito honrado com o convite feito pela professora Gabriela Werner Oliveira. Fui professor dela na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, fui da banca de doutorado dela, fui integrante da banca e pude acompanhar o excelente trabalho que desenvolveu sob orientação do professor Paulo Casella, que é o meu congênere na Faculdade de Direito, professor titular de Direito Internacional, eu no Instituto de Relações Internacionais da USP e ele na Faculdade de Direito. Em nome da professora e através da professora Gabriela, eu agradeço à Universidade de Passo Fundo e também à Univale, que são as instituições que, através dos programas de pós-graduação em Direito, promovem este evento, que é muito honroso para mim. Quero também, desde já, dizer da minha satisfação de ter como debatedora nesse evento, que aumenta muito a minha responsabilidade, a professora Fabiola Visto-Zibet, com quem eu tenho uma relação acadêmica de muitos anos. Foi minha orientanda de doutorado na Universidade de São Paulo, quando ainda estava na Faculdade de Direito. Depois fez seu pós-doutorado no IRI, no Instituto de Relações Internacionais, quando conduziu, nos seus estágios iniciais, as atividades da Cátedra José Bonifácio, que é uma instituição de pesquisa muito importante, uma unidade de pesquisa muito importante da USP. Depois nos deixou, foi ao Chile, e hoje tem uma função de grande responsabilidade conduzindo a pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade do Chile, e, portanto, eu fico muito
gratificado pela presença dessas duas professoras que, lamentavelmente, mostram que eu já estou ficando velho, né? Porque se eu tenho orientandas que já estão com esse grau de expertise e excelência, é sinal que o tempo está correndo, mas, ao mesmo tempo, me deixa muito satisfeito de ver ex-alunas e ex-orientandas e ex-referências se tornando figuras muito importantes na vida acadêmica. Quero saudar as pessoas que nos acompanham, em especial os estudantes das instituições a nós relacionados, né, a Universidade de Passo Fundo, a Univale, a Universidade do Chile e a Universidade de São Paulo, mas todos aqueles que acompanham, e também o professor Lito e outros professores que eventualmente estejam conosco, ou depois que venham a acompanhar esse debate posteriormente através do link. Eu não falarei muito, até para que a gente possa ter um tempo bom para o debate, né? O título da minha conferência é provocativo, né? Quer dizer, o que o direito internacional tem a dizer sobre o futuro? Isto porque a discussão sobre o futuro está na ordem do dia, né, em todas as searas, desde as cartomantes, aos padres e religiosos, aos cientistas, todo mundo especula o grau de impacto que a pandemia tem na vida das pessoas e como isto se refletirá no futuro, né? E aí já surgem expressões do tipo o novo normal, né? Ou seja, haverá mudanças no comportamento, na postura das pessoas, ou não haverá mudanças, né? Tudo voltará a ser como era antes. Esse é um tema em debate, né? E nós, como cientistas, né, porque o direito é uma das áreas das ciências sociais aplicadas, e, portanto, nós temos que nos considerar cientistas, sem demérito das outras formas de especulação com relação ao futuro, porque são todas respeitáveis, inclusive aquelas que partem de outros critérios, inclusive critérios religiosos, por exemplo, mas nós somos cientistas. Então, nós temos que buscar na ciência as indicações a partir da identificação de relações de causa e efeito, né, para o que vai ocorrer no futuro. No fundo, o que nós fazemos na ciência é exatamente procurar identificar leis, procurar identificar relações de causa e efeito que possam ser reproduzidas, que possam ser vistas como permanentes, ou como capazes de fazer com que nós destrinchemos o desencadear dos acontecimentos. E no direito não é diferente. O direito nos ensina, a partir da experiência do passado, né, quais foram as tendências evolutivas, nós podemos tentar extrair padrões de relações de causa e efeito, e isso nos permite não antever com bola de cristal o futuro e seus detalhes, porque isso não é possível, mas identificar tendências, identificar movimentos. E para nós, cientistas da área do direito, isso é muito importante, porque quando nós elaboramos a nossa produção científica, nós temos que levar em consideração essas tendências. Ao analisar um instituto de direito, ao analisar uma lei, ao analisar um fenômeno qualquer, o que nós temos que identificar são exatamente as relações de causa e efeito que explicam aquela lei, aquela decisão judicial, aquela instituição a partir dos antecedentes e que nos permitem identificar tendências na evolução desse sistema normativo e de suas instituições. É isso que a gente faz quando um estudante de graduação elabora o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso, quando um aluno de mestrado faz a sua dissertação, quando um aluno de doutorado faz a sua tese. O que se faz? Exatamente analisar um fenômeno jurídico, identificando as relações de causa e efeito que explicam aquele fenômeno e, a partir daí, apontando caminhos, apontando tendências. Então, essa a necessidade de procurarmos entender
os desdobramentos que virão a partir da crise da pandemia, essa necessidade tem uma raiz científica. Ou seja, nós precisamos fazer esse mapeamento para poder, inclusive, produzir obras e textos acadêmicos e científicos de melhor qualidade. Não é um mero exercício de futurologia para fazer apostas, mas é algo que tem a ver com a qualidade da produção científica. Obviamente, no direito e nas ciências sociais, de maneira geral, há muitas explicações possíveis, há muitas regras, há muitas relações de causa e efeito que podem ser identificadas. E no direito internacional não é diferente. O direito internacional, como eu procurei intitular esta palestra, ajuda a explicar o futuro, a partir da análise do passado. Ou seja, é possível já hoje identificar na história recente do mundo globalizado, que tem aproximadamente um século, certos padrões que se verificaram em crises globais anteriores e que, de certa maneira, deverão estar presentes na sucessão, nos momentos que vão suceder a atual crise global, que é a crise da pandemia do novo coronavírus e da disseminação da Covid-19. Esse padrão, quando eu falo que ele é possível se identificar a partir do mundo globalizado, eu procuro exatamente explicar a partir, então, de tendências do direito internacional que se verificam a partir do final do século XIX, mas principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, quando o mundo efetivamente se integra, e deixa de existir aquela que é a chamada ordem westphaliana. Eu explico. Até o começo do século XX, do ponto de vista não só jurídico, mas do ponto de vista até físico, o mundo era pouco integrado. Os estados nacionais, que eram, então, e até hoje são, a base da organização jurídica do planeta, eram isolados uns em relação aos outros, não só do ponto de vista de cada um ter o seu próprio sistema jurídico, mas também a partir de um baixo nível de interatividade entre as respectivas sociedades. Era muito pouco comum que as pessoas viajassem para o exterior, por exemplo. Quando o faziam, o que se deu nos grandes movimentos migratórios do século XIX, era de uma vez só, era para se instalar em outro país. Por isso que muitos que nós que estamos aqui somos descendentes de imigrantes. Mas esses imigrantes não eram turistas que ficavam toda hora indo e voltando. Eles faziam um deslocamento só e se radicavam no outro país, porque o nível de interatividade era pequeno, não havia meios de comunicação muito desenvolvidos, os meios de transporte também eram pouco desenvolvidos, até a Primeira Guerra Mundial, a tração animal é o principal meio de transporte, de impulsionamento de transporte que existe, ou seja, realmente havia um isolamento. E qual é o direito internacional que existe basicamente até o final do século XX, do século XIX, começo do século XX, com algumas exceções? É um direito baseado em tratados de fronteiras ou de cooperação ou de alianças defensivas ou ofensivas para manter ou modificar as fronteiras. Não havia uso praticamente do direito internacional para uniformização de regras de conduta da vida social. Isto era reservado aos estados. Os estados produziam as suas regras de condução da vida social. Claro que os estados não eram compartimentos estanques. O direito de uns influenciava o direito dos outros, mas basicamente o direito era um fenômeno nacional. E o direito internacional cuidava o quê? De disciplinar fronteiras, alianças para manter ou mudar as fronteiras, e, em alguns casos, a professora Fabiola é uma especialista no assunto, acordos comerciais, acordos de importação, de exportação, mas não havia o uso do direito internacional para estabelecer padrões de regência da vida social, como eu digo. O direito civil, o direito penal, o direito do trabalho, o direito que vocês quiserem, o direito administrativo, era
um fenômeno essencialmente nacional, do Estado Nacional. Não havia referências globais, vamos dizer assim. Isto muda radicalmente no século XX e muda muito rapidamente, né? Qual é o grande motor dessa mudança? É o desenvolvimento científico e tecnológico, né? Claro que há explicações na economia, explicações na filosofia, explicações no direito, mas, basicamente, o que muda qualitativamente, né, a nossa aldeia global, convertendo o mundo numa aldeia global, é o desenvolvimento científico e tecnológico que gera uma intensificação dos padrões de interatividade social de uma maneira muito radical e muito rápida, né? De tal sorte que realmente as sociedades passam a ter um grau de interatividade do que é, exemplo, esta atividade que nós estamos fazendo hoje, né? Ou seja, pode haver gente que está nos vendo em diversos lugares do mundo ao mesmo tempo, e, obviamente, essa interatividade gera efeitos. Não é? Toda vez que um grupo social interage muito, isto demanda padronização normativa. Se o convívio entre duas sociedades ou dois grupos é muito eventual, não há necessidade de padronização normativa, regula-se apenas a convivência eventual. A hora que essas pessoas começam a conviver toda hora, né, obviamente, isto demanda, do ponto de vista lógico, padronização normativa. E foi o que acabou ocorrendo no século XX. O desenvolvimento científico e tecnológico foi muito acelerado, as sociedades passaram a ter um grau de interatividade cada vez maior. Esse grau de interatividade passou a clamar por padronização normativa, como uma dedução lógica, não é produto da vontade dos governantes. Os governantes apenas respondem ao que passa a ser a demanda social por segurança, por estabilidade nas relações sociais e jurídicas, o que pressupõe graus de padronização maior. E aí há uma mudança muito radical no direito internacional. O direito internacional, que até então cuidava basicamente de regular fronteiras, não se preocupava com a disciplina da vida social, passa a ser utilizado, principalmente a partir do final da Primeira Guerra Mundial, para regular regras de conduta da vida social que passam a ser assimiladas pelos Estados nacionais e passam, inclusive, a substituir os padrões normativos nacionais. Eu dou um exemplo prosaico, mas que mostra muito isso. Outro dia eu fui fazer a renovação da minha carteira de habilitação no exame médico e o médico que me atendeu, que eu já conheço, sabendo que eu sou um professor de direito internacional, me explicou que o primeiro tratado sobre trânsito no mundo é de 1921. Foi feito na Europa. Por quê? Porque, na sequência da Primeira Guerra Mundial, na reconstrução europeia, com o desenvolvimento dos automóveis, o meio principal de transporte deixou de ser o cavalo, deixaram de ser os meios movidos a animais, ou mesmo o trem, e passou a ser o automóvel. E na reconstrução europeia, passou a haver uma grande ênfase na construção de rodovias, ou interligando os países da Europa, que são, em geral, muito pequenos, de tal sorte que as pessoas passaram a fazer circulação internacional de veículos com muita frequência. Ora, imagine se as regras de trânsito fossem diferentes de país para país. Um motorista que saísse da Bélgica para a França e tivesse que passar ou da Holanda para a França, tivesse que passar pela Bélgica, tivesse que passar pelo Luxemburgo, teria que ter o controle e o domínio das regras de trânsito desses países todos. Seria impossível, né? E o que a Europa começou a fazer? Padronizar regras de trânsito, de tal maneira que, como elas são iguais em todos os países, o motorista pode se deslocar facilmente em todos os países. Veja, não foi uma decisão de governantes, foi um imperativo do processo de intensificação da inter-relação entre as sociedades e as respectivas pessoas. E isto passou a se dar no mundo inteiro, né, em todas as áreas. Então, a partir daí,
a essa intensificação. Eu costumo fazer uma alegoria para os alunos as minhas aulas, que para mim é bem exemplificativa disso. A Primeira Guerra Mundial começa em 1914, né? Julho, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria em Sarajevo, há um ultimato à Sérvia, que dura em agosto, e em setembro, 1º de setembro, começa formalmente a Primeira Guerra Mundial, com a invasão da Sérvia pela Áustria, né? E aí se sucedem todos os eventos. É, de certa maneira, um último grande evento, ainda daquela lógica westphaliana, que os estados eram quase que compartimentos estanques, né? E, nesse sentido, cada um conduzia a sua vida com independência, né? Mas, em agosto de 1914, neste mesmo momento, há um evento científico-tecnológico muito importante, que é a inauguração do Canal do Panamá, né? E é o momento em que a humanidade adquire as condições para fazer a circunnavegação terrestre por uma linha próxima do Equador. Até então, para se ir da Europa para a Ásia, ou né, pela América, teria que se contornar o Cabo Horn, no extremo sul, né, da América do Sul, para se chegar à Ásia, ou da Ásia para a Europa. A partir daí, com o Canal do Panamá, isto fica mais fácil, porque se faz a ligação entre Europa e Ásia pelo Oceano Atlântico e pelo Pacífico a partir do Canal do Panamá. Portanto, é uma indicação de que o mundo começava a ter um grau de interatividade que mudava radicalmente, né, esse padrão de relacionamento, demandando, por exemplo, na área do comércio internacional, padronização de navios, aí toda uma área de navegação, padronização normativa, né? Então, isto faz com que, a partir daí, todas as regras passem a ser concebidas também na esfera global, regras de regência social, e as grandes crises passem a ser globais, né? Ou seja, exatamente por essa interconectividade, uma crise de grandes proporções não é passível de equacionamento só pela política e pelo direito de um Estado isoladamente. Então, acontecia e aconteceu nas grandes crises globais algo que está acontecendo agora. No primeiro momento, há uma tendência o isolamento, como está acontecendo agora. Cada estado procura encontrar suas próprias soluções para a pandemia. Uns escondem equipamentos, outros dizem que a vacina vai ser comprada só por eles. Isso é normal, toda crise global é assim. Mas logo na sequência vem a descoberta do óbvio. Não é possível equacionar crises globais sem soluções globais, né? E na sequência de todas as grandes crises globais, há, portanto, um fortalecimento do multilateralismo e da adoção de estándares normativos globais, porque as sociedades demandam isto para procurar dar estabilidade interna no seu ambiente, e isto demanda adequação a padrões que permitam que aquela crise seja superada e não venha a ocorrer novamente. Isto ocorreu na sequência da Primeira Guerra Mundial, que foi trágica, mas vem na sequência a Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, o Tratado de Versalhes, e a Sociedade das Nações, ela é responsável pelo início de um trabalho de padronização normativa, gerando tratados e regras que até hoje são vigentes, né? Há um tratado que eu gosto muito de mencionar, que é a indenização por extravio de bagagem aérea, a chamada Convenção de Varsóvia, de 1928. Né? Até hoje, a indenização por extravio de bagagem aérea é feita baseando-se em critérios e regras que foram estabelecidas na Convenção de Varsóvia, feita já sob os auspícios da Sociedade das Nações. E a Sociedade das Nações começa a gerar normas que vão ser referência para a vida normativa dos Estados nacionais. Mas ela opera ainda dentro de um padrão westphaliano, ou seja, ela não
confere às organizações internacionais e à própria sociedade força suficiente para disciplinar realmente a vida global, e acaba vindo a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial é um evento global trágico, cuja sequência demanda o quê? Um equacionamento global. A Segunda Guerra vai de 39 até 45, mas já em 43 começam, né, as primeiras conferências que vão gerar o sistema da Organização das Nações Unidas e todo o sistema econômico internacional que existe até hoje, que vem da Conferência de Bretton Woods de 1944, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, não é? São organizações que nascem justamente da identificação das razões da crise global que levou à Segunda Guerra Mundial e da necessidade de superação daquela situação. E, a partir de 45, aquele movimento de produção de um acervo normativo cada vez mais robusto no direito internacional começa a se consolidar, né? E o direito internacional deixa de ser, então, aquele pequeno conjunto de regras de fronteira e passa a ser um vasto e robusto conjunto de normas e instituições. Normas jurídicas sobre todo e qualquer tipo de assunto, que passam a ser adotadas como referência para os Estados nacionais, ora substituindo regras nacionais, ora servindo para influenciar a produção normativa nacional, e um conjunto de instituições, principalmente as organizações internacionais, que passam, então, a monitorar o cumprimento dessas normas internacionais. E dentro dessas organizações, inclusive tribunais internacionais que julgam, né, controvérsias decorrentes da aplicação desse direito. Né? Por mais que se diga, não, mas isso ainda não é perfeito, isso ainda é... Mas vejam, há 100 anos isso nem existia. Ou seja, se nós considerarmos a história da humanidade, num pequeníssimo espaço de um século, houve uma mudança qualitativa no padrão de construção normativa da sociedade humana muito radical, com o crescimento dessa perspectiva de padronização normativa. E isto não se aplica somente às crises globais de natureza bélica, como eu me referi. Mesmo crises globais de natureza tópica, como economia ou saúde, geram, na sequência, esses movimentos de fortalecimento do multilateralismo e de padronização normativa. Então, as crises econômicas, a todas elas, se seguiram iniciativas que procuraram reforçar padrões de segurança e padrões comuns de normatização com vistas à segurança da economia internacional. Então, na última grande crise financeira de 2008, se seguiu, por exemplo, a atualização das chamadas regras de Basileia sobre o funcionamento dos bancos centrais, né? Exatamente com a perspectiva de se gerar mais segurança e mais estabilidade na economia global. Né? Na área da saúde, a mesma coisa. Né? Um evento, uma crise global de saúde muito grave foi a disseminação da AIDS, na década de 1990, que se torna uma grande epidemia mundial. Né? Isto faz com que haja necessidade de um enfrentamento de maneira global, de uma crise que se via global, e uma das consequências é a chamada Declaração de Doha, né, produzida no âmbito da Organização Mundial do Comércio, sobre a produção de medicamentos genéricos e a limitação de patentes sobre aqueles medicamentos que fossem essenciais para o combate à disseminação da AIDS, né, os medicamentos retrovirais. Isto está na base da disseminação em escala global dos chamados medicamentos genéricos, né? Ou seja, a crise global gerou uma orientação global que foi adotada para se superar esta dificuldade. E, portanto, nós temos, né, nesses antecedentes que eu mencionei, a identificação de padrões de equacionamento por parte do direito internacional
de situações de crise global, com um adensamento do multilateralismo e de padrões normativos que são adotados globalmente, né? Ou seja, isso aconteceu nas crises globais que se sucederam ao longo do século XX, já no século XXI, e não há nenhuma razão que justifique que isto não ocorra na sequência da pandemia, que é uma crise global. Até o uso do prefixo pan, né? Pan em grego quer dizer exatamente geral, universal, global. A ideia de pandemia é que ela é muito mais do que uma epidemia, né? É uma pandemia na medida em que alcança o mundo inteiro. E hoje não há nenhum país do mundo que não sofra as consequências dessa pandemia e, portanto, o equacionamento vai ser global. Vou indo já para o final, falando de algumas características que vocês, pesquisadoras e pesquisadores, devem levar em conta ao, então, especular com a possibilidade deste pós-pandemia. Há, como eu disse, uma tendência a um reforço da padronização normativa na área da saúde, sem dúvida nenhuma, e a Organização Mundial de Saúde vai cumprir um papel muito importante nisso. Agora, um aspecto importante é o seguinte: em geral, no equacionamento dessas crises globais, a partir do direito internacional e do direito de maneira geral, não se parte do zero. Um fenômeno muito frequente é a aceleração de movimentos ou de tendências que já se vislumbravam antes da crise, né? Então, a Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, quando é criada em 1919, na sequência da Primeira Guerra, se beneficia muito das tendências que já se vislumbravam, né, de uma maior integração internacional e que foram discutidas nas conferências globais de 1899 e de 1907, as chamadas Conferências de Paz da Haia, na Holanda, né? Na sequência da Segunda Guerra Mundial, quando se cria no mundo inteiro, e a ONU adota, então, os direitos humanos como grande critério para a aferição de políticas públicas, consolidando a ideia do estado de bem-estar social. Ora, o estado de bem-estar social já era algo que estava presente no âmbito jurídico dos países do mundo, em alguns casos desde o final do século XIX, mas principalmente após a Primeira Guerra Mundial, né? Se usa justamente a Constituição Alemã de Weimar, de 1919, como uma referência para isso, a Constituição Mexicana de 1910, no Brasil, a Constituição de 1934 e a criação do direito do trabalho no Brasil, é a expressão de um movimento que depois vai se consolidar globalmente, né? E desta vez não será diferente. Muitas dessas tendências que vão se afirmar no pós-pandemia já estão presentes no mundo contemporâneo. Desde regras prosaicas da vida social, o home office, por exemplo, né, a disseminação da prática do trabalho em casa. Isto vai se intensificar, e a pandemia está intensificando, e provavelmente muitas organizações vão manter, né, o home office mesmo depois da pandemia, mas isso não surgiu com a pandemia. Isto já era um fenômeno que em muitas organizações já se instituiu antes da pandemia. Portanto, cabe a cada um de vocês, na área específica de pesquisa, identificar tendências, movimentos que já se verificavam no direito pré-pandemia e que vão se intensificar no pós-pandemia. Um outro comentário, e com ele eu vou finalizar minha apresentação, diz respeito às formas, aos mecanismos de conformação desses padrões normativos. Por mais que nós, no direito internacional, gostemos de dizer que tudo gira em torno do direito internacional público e que o direito internacional é uma espécie de direito constitucional global, não é bem assim, né? Isso não significa que o mundo vai se tornar um país só, né, uma federação, como muitos dos futurólogos do direito lá atrás vislumbravam. Há uma tendência que é a conformação de uma ordem jurídica que se vai globalizando numa perspectiva de rede. Há normas que são normas de direito internacional público aplicáveis a todos os países.
são as normas de tratados internacionais ou decisões de organizações internacionais que são obrigatórias. Portanto, o direito internacional público substitui os direitos nacionais. É o caso do euro, por exemplo, na Europa. Os países que adotam o euro, a moeda única europeia, deixaram de ter direito monetário próprio e passaram a adotar o direito monetário de uma organização internacional. Em muitos casos, o direito internacional público vigora diretamente no âmbito dos Estados, mas não é sempre que isso ocorre. Esta padronização normativa global vai se dando também através de outras formas, né, de ação. Uma delas é a chamada soft law, né, o direito suave, em que as organizações internacionais e o direito internacional não produzem necessariamente normas obrigatórias, mas produzem referências normativas. E essas referências são incorporadas no direito dos Estados, pelos próprios Estados. E por que elas são incorporadas se elas não são obrigatórias? Porque elas são melhores, elas são convenientes, elas permitem justamente que o Estado adote regras comuns aos outros Estados e, portanto, né, a possibilidade de uma padronização normativa mais eficaz, né? Querem um exemplo? As regras da Organização Mundial da Saúde para o enfrentamento do novo coronavírus e da Covid-19. Nenhum país é obrigado a segui-las, mas os países estão seguindo, em geral, as regras da Organização Mundial da Saúde, porque são regras produzidas a partir de uma expertise global maior, de experiência do convívio e do contato entre pesquisadores do mundo inteiro, aquilo que nós chamamos das melhores práticas. E, portanto, o isolamento social, né, vem sendo seguido como a medida mais eficaz do mundo inteiro, a partir de padrões que são indicados pelas organizações internacionais. Na área de pesquisa de cada um de vocês vão identificar regras jurídicas que, embora sejam nacionais, por exemplo, no direito sanitário, direito de saúde, não há município que não tenha seu código de saúde. Mas vocês vão ver que os códigos de saúde dos 5 municípios brasileiros, em grande parte, reproduzem padrões da Organização Mundial de Saúde, né? De tal maneira que nós temos a aplicação indireta do direito internacional. Isto vale para o direito comercial, isto vale para o direito civil, isto vale para o direito penal, isto vale para muitas áreas. E há uma terceira forma, além da aplicação direta do direito internacional, além desta aplicação indireta, que é a uniformização normativa. São situações em que eu nem tenho normas internacionais, nem diretas, nem indiretas, mas há um movimento na tendência a uma padronização normativa por causa da interatividade global. Querem um exemplo? O reconhecimento da produção de efeitos jurídicos pela união homoafetiva, pela união de pessoas do mesmo sexo. Não há nenhum tratado internacional sobre isso, nem mesmo normas de soft law. Mas no mundo ocidental todo, num movimento de tempo muito rápido, essa situação, que até então em muitos países era considerada crime, a homossexualidade era crime em muitos países, passou a ser reconhecida como capaz de produzir efeitos jurídicos válidos. E hoje, no mundo ocidental, praticamente todo, seja por norma legislativa, seja por decisão administrativa, seja pela jurisprudência dos tribunais, se reconhece a produção de efeitos jurídicos nas uniões homoafetivas, configurando-se um quadro de padronização normativa, né, que ainda não é global, mas que tende a ser, né, aos poucos, sem que necessariamente eu tenha direito internacional. Portanto, essa configuração de uma ordem jurídica que se vai globalizando é uma tendência irreversível que resulta do desenvolvimento científico e tecnológico. Agora, evidentemente, ela não é contínua, né? Ou seja, isso não significa que, historicamente, não haja oscilações, avanços, retrocessos. Há governos que têm, muitas vezes, uma ideologia mais antiglobalista, antimultilateralismo, é o caso do governo norte-americano, do próprio governo brasileiro hoje. Mas, ao longo do tempo, é inexorável, inevitável essa tendência a uma evolução dos padrões normativos globais, porque ela
resulta do incremento do grau de interatividade global. Não é? Isso não significa que essas normas globais vão ser adotadas sem que haja conflitos, sem que haja diversidade, sem que haja, porque a política continua existindo. Só que a política vai se transferir para este cenário global. É um exemplo evidente as manifestações que se globalizaram pela adoção de medidas mais eficazes de combate ao racismo, né? Ou seja, há uma pressão global, política, para que se adote de maneira mais generalizada no mundo inteiro, como padrão normativo global, medidas de combate à discriminação racial, não é verdade? E a política, portanto, acaba se realizando de forma globalizada, e isto vai se verificando na construção desse padrão normativo. Então, jovens pesquisadoras e pesquisadores, mãos à obra, né? Procurem identificar padrões normativos que já vêm se confirmando, procurem verificar de que maneira esse processo tende a se acelerar no pós-pandemia, porque, de certa maneira, quanto mais a produção científica de vocês dialogar com essa perspectiva de movimento que o direito tem, mais útil ela será para orientar a ação daqueles que tiverem as produções de vocês como referência, né? E é o que nós todos desejamos. Então, fico por aqui, esperando deixar aí alguma contribuição, mas agora desejoso de aprender com os comentários, né, da querida professora Fabíola e da querida professora Gabriela e de vocês todos que nos acompanham aqui. Muito obrigada, professor Pedro. Tenho certeza de que a sua fala já levantou aí diversos questionamentos em todos nós. E, de pronto, então, vamos para os comentários da professora Fabíola. Vejo que nós já temos aqui, inclusive, uma pergunta no chat, que é uma pergunta muito interessante, mas aí a gente deixa para depois, porque a gente quer os comentários tanto da professora Fabíola quanto do professor Pedro. Então, nesse momento, prof. Fabíola, a palavra é sua. Obrigada, Gabriela. Obrigada pelo convite, é uma alegria imensa, como bem você mencionou, uma manhã maravilhosa, poder compartilhar esse espaço com a Gabriela, que é uma colega da Universidade de Passo Fundo, que obviamente estamos juntas aí há anos já também trabalhando, mas também uma saudação muito especial, né, e sempre agradecida ao professor Pedro Dalari, né, que já temos alguns anos aí que nos conhecemos, né, trabalhamos juntos durante o doutorado, seguimos no pós-doutorado, e obviamente que estamos com muitas iniciativas em comum, que sem dúvida a ideia é que a gente nunca termine essa relação, que mais se fortaleça, né, e que a gente possa, através dessas distintas instituições, a Universidade de Passo Fundo, a Universidade de São Paulo, a Universidade do Chile, onde me encontro atualmente também, né, e fortalecendo toda essa reflexão a respeito de temáticas tão importantes como é o direito internacional, sobretudo pensando o cenário pós-pandemia, né. Quero dar uma saudação especial, né, a todos que estão participando, vejo muitos alunos que foram meus alunos, alguns que estão aí comigo trabalhando em alguns projetos e orientando-os, né, quero agradecer também ao professor Liton, que está aqui presente também, é uma alegria imensa, então, compartilhar esse espaço com pessoas tão queridas e que são, né, muitos amigos com os quais a gente está diariamente discutindo e pensando, né, todas essas dificuldades que exigem, né, essa reflexão sobre o cenário internacional, sobretudo essa perspectiva do direito internacional. O professor Pedro nos deu aqui uma aula maravilhosa, né, uma palestra excelente, trazendo um pouco do que é essa dinâmica do direito internacional, todas essas transformações que são fundamentais, que a gente possa compreender para pensar
para pensar, sobretudo, o que pode ser o nosso futuro, né, não o futuro do direito internacional, que faz parte desse processo, e é muito interessante alguns aspectos que bem assinalou o professor Pedro, né, sobre essa transformação, sobretudo qualitativa do direito internacional. O professor mencionou, sobretudo, essa importância, esse motor de mudança que foi o desenvolvimento científico e tecnológico. E aqui cabe destacar, por exemplo, na área de propriedade intelectual, os acordos firmados no final do século XIX, o quão importantes foram para transformar toda a lógica dos tratados internacionais, incluindo, né, muitas regras de caráter substantivo que vão regulamentar, então, por exemplo, os direitos dos inventores, dos autores, um padrão normativo que até o momento não era identificado em muitos tratados internacionais, que, como bem mencionou o professor Pedro, estavam muito mais focados em pensar, né, tudo que está em torno das alianças militares, as preocupações com fronteiras, né, em alguns aspectos já relacionados. Mas muito interessante, e eu queria destacar e já trazer uma reflexão, né, sobre pensar o futuro do direito internacional, com base no que menciona o professor Pedro, essa tendência pós-pandemia, que é, sem dúvida, um incremento, não, das relações internacionais para buscar soluções a esse problema, que é um problema global. Como bem mencionou, a pandemia, ela tem essa projeção internacional desse problema sanitário que afeta todos os países. Já identificamos muitos padrões de boas práticas, não, de práticas comuns, algumas normas que vão gradualmente sendo adotadas dentro de uma perspectiva do soft law, mas que tendem a ter uma força normativa no futuro mais obrigatória, né, mas é uma preocupação que, obviamente, como mencionou o professor Pedro, né, uma tendência pós-pandemia, sim, de incremento regulatório, mas também há uma influência das tendências que estavam presentes no momento anterior à crise. E aqui, obviamente, eu acho que o professor Pedro já deixou para mim lançar a bola, né, para cima, porque é um debate muito importante da chamada crise do multilateralismo, né, que estava sendo reconhecida nesse período anterior à pandemia, junto, obviamente, com essa situação de conflito internacional envolvendo, sobretudo, Estados Unidos e China, e que, com um cenário da pandemia, passa a se recrudescer, em certa medida, essa relação, né, logo após que a gente tem, então, uma tentativa de acordo entre esses países, chega esse cenário da pandemia, e isso, então, se recrudesce essa relação, faz com que essa relação coloque muitos outros temas, que não só os temas comerciais, né, nesse espaço de conflito internacional, e, sem dúvida, também, o que se nota em alguns aspectos também é um pouco um fortalecimento, em certa medida, em alguns espaços, né, de relações mais regionalizadas, de fortalecer alguns aspectos do regionalismo, e outros aspectos a gente vê uma debilidade que se nota nos aspectos mais de cooperação regional, e surge muito de uma discussão que, inclusive, o professor Pedro é especialista, tem uma tese muito bonita em relação à discussão do que é essa tendência, né, de atuação do direito internacional em rede, mas também um pouco um reflexo do que muitos teóricos chamam da fragmentação do direito internacional, né, porque é um momento que a gente tem um cenário prévio à pandemia, que era um cenário em que o âmbito multilateral estava debilitado, e debilitado em vários aspectos. Aqui, pessoal, para mencionar, por exemplo, a situação da Organização Mundial do Comércio, né, que tem o seu sistema de solução de controvérsias, que foi, basicamente, congelado com o problema da indicação dos árbitros, então, para tomar
as decisões no órgão de apelação, de maneira a esvaziar esse órgão de apelação e obrigar que os países busquem solução para a solução de controvérsias no âmbito multilateral através de outras ferramentas, né, que o próprio sistema prevê, mas que mostra, de certa medida, um exemplo a mais dessa debilidade que estava presente no cenário multilateral. Sem dúvida, o que passou, por exemplo, com a Organização Mundial da Saúde em relação à postura dos Estados Unidos e manifestações de apoio também, mais ou menos nessa linha, em relação, né, os Estados Unidos dando esse manifesto de saída, de eliminação do apoio financeiro, a OMS e outros organismos internacionais, mostra um pouco também um esforço, uma tentativa de debilitar o sistema multilateral, que é um espaço fundamental, como bem mencionou o professor Pedro, para buscar soluções para crises globais. Então, sem dúvida, essa tendência pós-pandemia, que é um reforço da normativa internacional, da padronização normativa, mas somado a esse elemento, que é um elemento muito importante, que bem mencionou o professor Pedro, que essa tendência anterior pós-crise tende a influenciar esta tendência, né? E junto com essa preocupação, então, de uma eventual segmentação da atuação internacional dos países e uma possível fragmentação, e que bem o professor Pedro menciona de algum aspecto, temos também não só essa ideia de fragmentação, mas que se complementa com uma ideia de especialização do direito internacional, e como isso vai atuar à medida que as redes vão se conformando, mas ao mesmo tempo que a gente tem trabalho em uma rede desde uma perspectiva multilateral, também tem a construção de redes que vão, então, se afastando e criando redes, espaços regionais, atuando em rede em contrapartida, não dentro de uma perspectiva de rede internacional mesmo, senão que regionalizada ou especializada em temas específicos. Então, obviamente que dentro de pensar o futuro do direito internacional, e o direito internacional como influencia também o futuro da sociedade, né, internacional, toca muitos temas que são bastante complexos, sobretudo pensar, né, esse cenário multilateral, que estava bastante debilitado no cenário pós-crise. Então é uma preocupação muito grande de como fortalecer esse espaço quando cada dia mais vemos medidas que vão debilitando, né? Então, havia uma discussão muito importante, que obviamente segue muito presente, que diz respeito à reforma, né, de muitos organismos internacionais, e aí, para dizer bem também, a reforma do próprio sistema das Nações Unidas, e em alguns aspectos da própria Organização das Nações Unidas, né, é uma discussão que também, obviamente, era bastante presente, e que agora, então, passa a exigir respostas, né, de como realmente se deve se repensar esse sistema internacional pós-pandemia. Então, eu acho que temos aí muitos aspectos, e é bem interessante ver, por exemplo, que, obviamente, o próprio sistema, né, das Nações Unidas e outros organismos também internacionais importantes que estão fora do sistema, mas que agora estão mais próximos que nunca do sistema. Então, a gente também tem que pensar, como bem mencionou, essa tendência de fortalecimento internacional, que muitos organismos internacionais, por exemplo, a Organização dos Animais, Internacionais dos Animais, que né, trabalhando cada vez mais próxima do sistema das Nações Unidas, a própria OMC, que é uma organização que nasce das Nações Unidas, mas que não faz parte do próprio sistema, acabam se fortalecendo e se aproximando mais. Então, é uma possibilidade de que uma tendência pós-pandemia possa aproximar e incrementar esse sistema das Nações Unidas, um sistema internacional muito mais fortalecido, e um aspecto também que, dentro dessa perspectiva da própria crise do multilateralismo, é que essa infinidade de organizações internacionais que foram sendo criadas, né, não só desde o ponto de vista de organizações multilaterais, de caráter mais universal, mas também de organizações regionais, se observa uma tendência de tentar fortalecer sua cooperação.
A gente via num cenário anterior muito, inclusive, essa debilidade da cooperação entre as organizações internacionais, não só entre estados, mas entre organizações, que agora, com esse cenário de pandemia, a gente vê uma maior articulação desses organismos internacionais, que pode gerar, né, uma maneira distinta, não só dos estados se relacionarem nesse cenário pós-pandemia, mas também, sobretudo, as organizações internacionais mudar um pouco a forma como se interrelacionam, como cooperam entre si, né, buscando superar muito dos problemas que a gente tem enfrentado, então, nos últimos tempos, né, com esse cenário de pandemia. De outra parte, também, como eu estava comentando, se nota, por exemplo, uma maior número de iniciativas, sobretudo das organizações internacionais, de buscar respostas para esse cenário complexo que estamos vivendo, né, na sociedade civil, né, nos distintos espaços, né, a gente vê concursos, por exemplo, como a UNCTAD, que criou o Hackathon, que está dando espaço, por exemplo, para a academia, trazer respostas, mostrar, evidenciar, estão como abrindo um pouco mais esse espaço para tentar receber contribuições, porque se deram conta que, em certa medida, estavam bastante fechadas em si mesmas, né, e muitas das respostas que estavam tentando dar não são suficientes, então precisam de mais inspiração e mais cooperação, não só entre as organizações internacionais, entre os estados, mas também entre os distintos autores da sociedade civil, do setor privado, para dar resposta a todos esses problemas que nós estamos passando. Então, esse fenômeno, essa dinâmica, possivelmente vai fazer com que este cenário pós-pandemia pode que novos atores tenham espaços mais privilegiados nesse plano internacional, sobretudo na tomada de decisões, né, no sentido de adotar melhores práticas e uma melhor padronização normativa que seja mais, não só aceita, como efetiva na busca de soluções de problemas globais. Mas aqui eu quero um pouco, eu penso que, de certa medida, né, e aproveitando a presença do professor Pedro, justamente escutar um pouco mais a respeito dessa grande tese que trabalhou o professor Pedro, e que eu penso que também fortalece muito a reflexão sobre o direito internacional dentro dessa construção, dessa tendência de globalização dentro de uma perspectiva de rede, e como essa perspectiva vai enfrentar, né, essa potencial fragmentação do direito internacional, que é como uma face negativa, né, das inúmeras normas internacionais que são estabelecidas em matéria de, sobretudo, fora de uma perspectiva multilateral, e que vá nesses espaços mais segmentados, mais regionalizados, ou temas mais específicos. Então, gostaria muito de aproveitar essa oportunidade de escutar o professor Pedro um pouquinho mais, né, nesse sentido. E que eu acho que também vai tentar responder um pouco a própria pergunta que fez o Cássio aqui, né, essa questão da aversão aos foros multilaterais, que é um pouco essa ideia da crise multilateral. Então, como isso vai tentando, dentro dessa tendência que mencionou o professor Pedro, né, vai sendo alinhada, né, ou se conformando em termos de redes no cenário pós-pandemia. Então, não sei se o professor Pedro pode, aproveitando a presença e sua especialidade nessa temática, nos brindar com um pouco mais de reflexão dentro dessa perspectiva. Bom, muito obrigado, Camila. Eu vou responder, enfim, fazer algumas ponderações sobre o que você falou e, ao mesmo tempo, procurar responder as questões que já me foram formuladas pelo Cássio e pelo professor Lito. Veja, a base da discussão é a seguinte, né, e aqui eu até antecipo para todas as colegas e colegas da plateia que eu tenho uma visão que talvez não acompanhe a maioria. Há, obviamente, um quadro de fragmentação política no mundo, né? Até no período no período posterior à Segunda Guerra, veio a Guerra Fria, então o mundo era coordenado a partir
da bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética. Com o fim da União Soviética, veio a chamada Pax Americana. Na década de 90, os Estados Unidos se tornaram praticamente a potência responsável pelo governo mundial, e depois da referência ao atentado de 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas, se inicia um processo de fragmentação, de perda da capacidade de coordenação da atividade política, seja pelos Estados Unidos, seja por organizações internacionais, e hoje se fala, então, na ideia de fragmentação política. Isto é verdade? Isto é verdade. Qual é o erro, a meu ver, que as pessoas, os analistas cometem, mas eu insisto, a minha posição não é majoritária, é minoritária. O erro, me parece, que é transpor para o mundo do direito o quadro de fragmentação da política. Quando, na verdade, no mundo do direito, o padrão de integração vai se acelerando por força do desenvolvimento científico e tecnológico, não pela vontade política dos Estados, né? Então, por mais que possa existir na retórica dos governantes, num quadro de fragmentação política, uma retórica anti-multilateralismo, anti-globalismo, e essa foi a pergunta, então, que me fez o Cássio, né? Ele diz isso. Dadas as contestações ao multilateralismo e à narrativa do globalismo, a tendência da pós-pandemia de reforço da aversão aos foros multilaterais e de práticas como a xenofobia, se nós formos levar em conta só o discurso político, provavelmente. Mas o fato é que esse discurso político não está correspondendo à realidade do mundo do direito, que demanda padrões de integração por pressão da conveniência das próprias sociedades. E eu dou um exemplo que está nos jornais de hoje. Vocês sabem que o governo brasileiro tem tido uma postura muito anti-multilateralismo e anti-globalista em temática ambiental, né? Defendendo que o Brasil, no exercício da sua soberania, pode ter a política ambiental que quiser e que não é obrigada a seguir padrões de preservação ambiental. Isso tem sido debatido no Brasil, tem sido debatido no mundo inteiro, o problema do desmatamento. Pois bem, hoje, está nos jornais de hoje, que a mais importante cadeia de supermercados do Reino Unido, né, da Inglaterra, Escócia, Irlanda, decidiu que só vai e demandou ao governo britânico suporte para isso, comercializar carne advinda do Brasil, que for rastreada na origem, para ficar evidente que ela não vem de práticas ilegais de desmatamento, seja a própria criação de gado, seja a produção de soja, né? Então, o impacto é bastante grande, né? O Reino Unido diz o seguinte: o Brasil vai continuar fazendo práticas antiambientais em desacordo com os padrões globais? Perfeito, então nós não queremos mais o Brasil na nossa cadeia de produção e consumo, né? O que vai acontecer? Hoje mesmo, a JBS, que é a empresa, que é a principal fornecedora, né, para o Reino Unido, já emitiu notas dizendo que vai comprovar a sua adequação aos padrões globais e internacionais. Então, por mais que haja essa fragmentação política do governo brasileiro querendo falar mal do mundo, os atores econômicos e a sociedade não querem e não vão operar essa fragmentação, porque isso seria péssimo para o Brasil. O Brasil deixaria de ter empregos relacionados à produção de carne, à produção de soja, toda a atividade, né, agrícola, por um capricho do presidente da República. Não é possível isso, né? Então, aí que eu respondo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, nós, do direito, para não ficarmos reféns do discurso da política, né? A política hoje, a política internacional, até pela ausência de uma hegemonia clara, está muito ligada a essa ideia de fragmentação. E, a meu ver, muitos analistas do direito, a meu ver, de maneira equivocada, transplantam para o universo do direito, automaticamente, essa ideia de fragmentação. Se há fragmentação da política, há fragmentação do direito. Quando, na verdade, a dinâmica da interatividade mundial, e a crise da pandemia vai reforçar isso, ela orienta no sentido da observação
e observância de padrões globais como medida de conveniência. Então, atenção para isso. Nós não podemos ficar reféns do discurso da política internacional no direito internacional. Então, hoje está se discutindo nos Estados Unidos, os Estados Unidos podem sair da Organização Mundial de Saúde. É verdade. Só que os governos dos estados, dos municípios e o próprio governo federal norte-americano não poderão ignorar as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Então, politicamente, se faz o gesto de ruptura, mas se nós formos verificar na prática do direito, e nós cientistas temos que verificar, nós vamos verificar que a legislação norte-americana, né, em muitos aspectos, ela reproduz os estándares da Organização Mundial de Saúde. Por quê? Não é por amor à Organização Mundial de Saúde, é porque a Organização Mundial de Saúde reproduz as melhores práticas que são identificadas globalmente, inclusive por parte das instituições científicas de pesquisa dos Estados Unidos da América, né? Então, o presidente Trump, como estratégia para sua reeleição, quer reforçar a ideia do isolamento, do antiglobalismo, até porque corre o risco de sofrer uma derrota, né? Primeiro que é capaz de sofrer uma derrota, porque a própria sociedade americana já está começando a achar que esse discurso não está dando certo, tendo em vista que o maior número de mortos da Covid-19 vem dos Estados Unidos. Lamentavelmente, nós, né, somos o segundo, né? E, por outro lado, porque as autoridades sanitárias dos Estados Unidos têm clareza que não podem ignorar as referências da Organização Mundial de Saúde. Então, pesquisadores, cuidado, né? Não há essa transposição automática da política para o direito, eu insisto nisso, porque essa integração e a conformação de uma ordem jurídica que vai se uniformizando tem muito a ver com esse crescimento do grau de interatividade cada vez maior da humanidade, que converter o ser humano na unidade sistêmica básica da ideia de uma ordem jurídica e que, portanto, em cima dos direitos humanos vai havendo uma tendência à padronização normativa, e eu insisto nisso, não é por uma perspectiva idealista dos governantes ou das sociedades, é por um imperativo de sobrevivência da espécie. Se não se fizer isso, o risco de instabilidade da ordem internacional pode gerar conflitos que inviabilizem a presença da espécie humana sobre o planeta Terra. É simples assim. Então, nós estamos fadados ou à integração ou à extinção, né? Não tem meio termo, esta que é a realidade, né? E aí eu respondo, faço uma observação, o professor Litton retoma um grande jurista, que é o professor Luigi Ferraioli, que tem uma proposta de criação de uma Constituição da Terra. Eu estou de acordo com isso. Agora, o que me parece é que nós não teremos a produção de uma instituição de governança global, seja política e seja jurídica, como mera reprodução do padrão de governança dos Estados, um governo do mundo e uma Constituição do mundo. O que eu acredito mais é nessa ideia de rede, em que a ordem jurídica vai se globalizando a partir da uniformização e harmonização de padrões normativos, convivendo o direito dos países internamente com o direito dos estados e municípios e globalmente com o direito internacional, e redes de governança internacional. A professora Fabiola apontou bem, há uma crise das organizações internacionais, aquela ideia de uma instituição supranacional, né, que prevalece sobre os outros. Mas, ao mesmo tempo que essas organizações vão enfrentando uma certa crise que decorre da fragmentação política, canais alternativos ou mecanismos alternativos de concertação e de articulação vão se formando. Então, os chamados Gs, né, Grupo dos 7, Grupo dos 8, Grupo dos 20, ao mesmo tempo que as organizações internacionais foram perdendo espaço, grupos ou articulações políticas de países foram substituindo as organizações internacionais de tal maneira que elas têm muita importância na padronização normativa hoje. O uso da soft law, ou seja, mesmo que as normas deixem muitas vezes de ser obrigatórias, elas são cada vez mais seguidas e observadas em todas as áreas. Hoje é impossível qualquer um de vocês
produzir um TCC, uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado na sua área, sem levar em consideração tratados internacionais e normas de soft law da sua área específica. Se não tiver isso, é porque o trabalho não está bom, porque muito do que está presente na vida normativa vem dessas orientações de caráter global, não é? Nesse sentido, conclui, tem mais uma pergunta aqui do Bruno Almeida, de que maneira as organizações internacionais conseguem avançar no debate da garantia dos direitos dos povos onde vivem em regimes autoritários, né? Vejam, mesmo desse ponto de vista, embora a gente ainda viva situações que não são ideais, há uma tendência que vem se confirmando no mundo, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, de fortalecimento da democracia, né? Na sequência da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o grande processo de descolonização na África, na Ásia, no Caribe, né? Depois, na década de 1970, a redemocratização da Europa, com o fim das ditaduras na Espanha, em Portugal, na Grécia. Depois, já na década seguinte, 1980, a redemocratização da América Latina, inclusive no Brasil, né, que foi um marco importante. Na década de 1990, o fim da União Soviética e o avanço da democracia no leste europeu e na própria União Soviética, na Rússia, nos países que se sucederam. Depois tivemos, já nesse século, o início de processos de redemocratização no mundo árabe, né, com a Primavera Árabe. Há um exemplo bem sucedido, que é a Tunísia, e há, em outros países, avanços paulatinos, mas países que ainda enfrentam situações muito difíceis, né? E assim vai. Se nós pegarmos na Índia, o avanço dos direitos da mulher, por exemplo, nos últimos anos tem sido muito importante, né? Então, de novo, embora haja movimentos pendulares e oscilação de idas e vindas, a tendência global é que a afirmação dos direitos humanos vai propulsionando uma certa ampliação dos marcos da democracia. Isso não significa que não possa haver retrocessos, mas esses retrocessos não tendem a significar um retorno ao status quo. São movimentos de oscilação e que vão ter que lidar com a realidade que vai se impondo numa perspectiva global, né? Claro que não significa que a gente fique em casa sem fazer nada, né? A política vai sendo exigida na conformação dessa ordem jurídica que vai se globalizando. Mas, claramente, a pressão da forte interatividade que vai ocorrendo no mundo tende a fortalecer, a médio e longo prazo, os movimentos de integração do direito e de consolidação, por conta da demanda por segurança jurídica, de padrões de Estado de Direito democrático. É claro que isto, como tudo na ciência, tem que ser comprovado, e a história vai nos dizer qual é o grande desafio hoje. É a China, né? Porque, historicamente, esse processo de integração cada vez maior foi pressionando para que as sociedades se tornassem mais democráticas. E a China, em que pese estar ocupando um espaço cada vez mais importante no mundo, resiste muito na adoção de estándares mais democráticos, e o grande exemplo são os conflitos que ocorrem em Hong Kong. Então, nisso está, talvez, o grande teste para saber se isso que eu estou dizendo vai prosperar, ou seja, se o mundo vai retroceder no sentido, né, de criar situações de isolamento político e jurídico, voltando ao cenário do século XIX ou XVIII, ou se esta tendência que começou a se afirmar, como bem historiou a professora Fabiola no século XIX, que ganhou corpo, como eu procurei mostrar no século XX, vai acabar se consolidando. Eu entendo que sim,
porque acho que isto é o que responde à dinâmica da própria evolução da humanidade do ponto de vista não moral, não ético, mas do ponto de vista do padrão de integração e do impacto desse desenvolvimento científico e tecnológico sobre o planeta. A ponto de, né, do ponto de vista geológico, por exemplo, se falar hoje já no advento de uma nova era geológica, que seria o antropoceno, né, a era decorrente da presença do ser humano, que substituiria o Holoceno, justamente porque a dinâmica da ação humana sobre o ecossistema terrestre é de tal ordem que se estaria alterando, inclusive, as características geofísicas do planeta, daí se falar numa nova ordem, numa nova era geológica, o antropoceno. Ora, se o desenvolvimento científico e tecnológico impacta o planeta, inclusive do ponto de vista geofísico, não é crível achar que ele não impacte o planeta do ponto de vista da organização do direito e que nós vamos ficar restritos a sistemas de jurídicos nacionais o resto da vida da humanidade. Não é razoável se imaginar isso do ponto de vista lógico, e por isso que eu chamo a atenção das pesquisadoras, dos pesquisadores, para que identifiquem, mesmo quando vão trabalhar com normas jurídicas e instituições do direito nacional, em que medida estas ordens jurídicas e instituições já não estão, de certa maneira, respondendo a comandos concebidos e articulados globalmente. O direito é interno, mas a substância dele já tem como fonte uma materialidade que vai se identificando globalmente. O bom trabalho jurídico vai fazer, né, esse trabalho de identificação desse DNA, né? Porque muitas vezes é isso, o direito é interno, é o que eu mencionei da união homoafetiva, né? A união homoafetiva no Brasil se consolidou a partir de decisões administrativas que nasceram no INSS e da jurisprudência, né? E depois de outras referências administrativas e jurisprudenciais, basicamente. Mas é evidente que a velocidade em que isso se deu só foi possível por conta de refletir uma tendência global. Então, não é possível eu analisar esse fenômeno desconsiderando essa perspectiva de conformação de um padrão normativo global. O que eu proponho, então, e faço a vocês, todas e todos, é um convite a pensar sobre essa lente da integração jurídica, até para que, se for o caso, no tema que vocês estão pesquisando, negar isso e dizer, não, aqui neste caso não existe isso. Pode até ser, mas não deixem de fazer esse esforço, porque isto será um teste importante para a consistência da produção científica de vocês. Acho, querida Gabriela, que são essas as perguntas que me foram feitas, e o Bruno ainda fala do caso de Israel e Palestina, políticas de apartheid. É evidente que, do ponto de vista específico, existem situações ainda muito complexas no mundo, né? É o caso do Oriente Médio, principalmente da Síria, né? E agora do Líbano, se avaliar que realmente houve algum tipo de atentado. É o caso da Hungria, é o caso da Turquia, mas eu fico sempre, toda vez que as pessoas usam esses exemplos para falar de que haveria uma tendência global, os exemplos são sempre os mesmos, o que significa que nós estamos diante de situações que não refletem necessariamente uma tendência global, né? O fato de que toda hora que se fala em antidemocracia como tendência global, o exemplo é a Turquia, a Polônia, a Hungria, Trump e o Oriente Médio, significa que não é uma tendência global, né? Mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, o governo Trump vem sendo fortemente questionado pela sociedade norte-americana, e é muito possível que seja derrotado na reeleição, o que é muito raro de acontecer nos Estados Unidos, porque na imensa maioria dos casos o presidente se reelege. O fato de que é possível que o presidente Trump não se reeleja mostra que há uma repulsa à política dele por parte da sociedade americana. Mesmo no Brasil, em que pese o discurso do presidente da República
em posições ideológicas muito extremadas, todas as pesquisas mostram que a eleição do presidente se deu muito mais como um voto de protesto contra o establishment político, as lideranças políticas tradicionais, do que um endosso a políticas de extrema-direita. E a sociedade vem reagindo, né, diretamente, através do judiciário, do legislativo, e as pesquisas mostram que realmente o percentual da população que comunga da posição mais de extrema-direita do presidente da República é de cerca de 15% da população. O fato de que mais gente votou nele não se deve ao fato de que as pessoas são de extrema-direita. Se deve ao fato de que eles viram naquela candidatura uma alternativa contra a corrupção, contra o desemprego, não é? Como muitas vezes acontece. E aí a culpa está nas forças políticas tradicionais que não se reciclaram e não conseguiram ganhar a confiança da sociedade. Mas é prematuro dizer que isso significa que a sociedade brasileira é a favor da ditadura. Não é verdade isso. Consultem na família de vocês, consultem se as pessoas concordarão com a censura, com a tortura, com a abolição do direito de se expressar. E mesmo pessoas que votaram no presidente da República não vão concordar com a tortura, não vão concordar com a censura, porque sabem que a democracia é um ganho para a sociedade, pelo menos a maioria claramente aponta nisso. Por isso é que nós temos que ter cuidado um pouco, e é muito importante que a pesquisa científica e a universidade não fiquem refém do discurso da política, que os políticos façam discursos reafirmando ou afirmando posições extremistas é do jogo da política. Mas nós não podemos achar que, porque os políticos fazem discursos de fragmentação, discursos assim, significa que nós temos que comprar isto, né, como nos é vendido. Cabe a nós ser céticos. O pesquisador é, antes de tudo, alguém que duvida do que é dito e testa aquilo que é dito. E o convite que eu faço a vocês é para que testem até que ponto nós já não estamos avançando muito mais do que se imagina na adoção de padrões normativos globais. Com isso, já diante do adiantado da hora, Gabriela, eu entendo que era o que me cabia a dizer, mas fico à disposição caso tenha alguma complementação que me esteja demandada. Perfeito, professor Pedro. Sabemos aí da sua agenda, que é bem apertada. A gente gostaria de agradecer imensamente, em nome da UPF, em nome da Univale, a sua participação aqui conosco nessa manhã. Como disse a professora Mayra, foi uma aula, né? Uma excelente aula. Da mesma forma, gostaria de agradecer à professora Fabíola, né? A nossa professora aqui da casa. Espero que a gente possa se reencontrar em breve, seja aqui por meio virtual ou seja pessoalmente, que tenhamos a oportunidade de outra composição, como tivemos nessa manhã, com a professora Fabíola, o professor Pedro. E também gostaria de agradecer a todas e todos que nos acompanharam nessa manhã. Tenho certeza que a gente poderia ficar ouvindo aqui os dois, né, por muitas horas ainda, mas a vida requer que sigamos em frente nas nossas atividades habituais. Então, muito obrigada, foi um prazer ouvi-los e até uma próxima. Aos que precisam do atestado, já está aqui o link no chat, vocês podem clicar e automaticamente o atestado será gerado. Muito obrigada. Agradeço, né, não posso deixar de, mais uma vez, reafirmar meu agradecimento por essa oportunidade. E falando para vocês que esse é um bom exemplo de algo que pós-pandemia vai se incorporar, né? As universidades descobriram que é possível ter um grau de interatividade muito maior com o uso de ferramentas como essa. Antigamente, para que eu pudesse fazer uma palestra em alguma outra instituição, eu tinha que me deslocar até a outra instituição, o que gerava custos de passagem, custos de transporte, de hospedagem, e agora, né, não tenho dúvida, mesmo quando voltarmos a poder ter atividades presenciais, atividades como essa, que já era uma possibilidade antes, vão ganhar mais corpo no pós-pandemia, o que é muito bom para a instituição. Eu vou, Gabriela, tomar a liberdade depois de mandar para você um pequeno texto onde eu discuto esses aspectos sobre fragmentação política e fragmentação jurídica, e como isso não me parece que seja
algo correlacionado automaticamente. Está em inglês, mas eu acho que dá para entender, para que você disponibilize aqueles que tiverem interesse. Seria uma maneira de eu complementar aquele outro texto que eu já falei um pouco, mandei para você também, sobre algumas notas da perspectiva do pós-pandemia, tá certo? Então, agradeço a você, agradeço a Fabíola e agradeço a todas e todos que acompanharam, desejando aí uma boa jornada para vocês. Também quero deixar um agradecimento, desculpe interromper, Gabriela, um agradecimento por essa brilhante aula, né, que o professor Pedro nos brindou, e realmente não podia deixar de trazer essa discussão muito importante, dessa discussão da fragmentação, que também entendo que esse discurso político distorce muito da compreensão, realmente, do direito internacional, e dizer da minha alegria de poder ter esse espaço, né, da gente compartilhar esse diálogo, essa reflexão sobre o direito internacional. Esperamos que seja o primeiro de muitos outros, professor Pedro, porque é uma discussão que não podemos encerrar e que temos, né, que seguir aprofundando com todos aqueles que têm interesse e que podem contribuir para tentar, né, identificar tendências que podem nos auxiliar e nos adiantar em termos de como atuar, né, dentro da sociedade, como atores que podem colaborar nesse processo. Assim que muito obrigada, Gabriela, obrigada lá na universidade, obrigada, professor Pedro, e espero vermos em breve. E obrigada a todos aí por participarem, contribuírem com seus comentários. Muito obrigada, professor, o trabalho será repassado com certeza. Obrigada e um ótimo dia a todos. Tchau, tchau a todos, que tenham bem. Cuide-se muito. Aqui da UPF. Bom dia. Bem-vindo, professor Pedro. Bom dia, mestre. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar com o senhor. Muito obrigado. Vamos fazer uma boa conversa com essas duas. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado. Então, dando início ao